Projeto de Lei número 028, de 9 de maio de 2025. Altera a Lei número 4.113, de 28 de abril de 2025, que dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira dos servidores públicos do município de Chopinzinho e da outras providências. Emenda supressiva número 01 de 2025 ao projeto de lei número 028 de 2025. A presente emenda supressiva tem por objetivo retirar o cargo de advogado do anexo 24, tabela de cargos e vencimentos, tendo em vista que referido cargo público, incluindo as atribuições e a respectiva remuneração prevista ao cargo em questão, já encontram-se devidamente estabelecidas através do cargo denominado procurador. Ademais, por oportuno, salienta-se que o anexo 24 do projeto de lei acima citado traz a previsão dos cargos de procurador 20 horas e procurador 40 horas, havendo, deste modo, distinção entre a jornada e a remuneração prevista para cada um. Desta forma, entende-se que a nomenclatura advogado utilizada na tabela de cargos e vencimentos encontra-se em duplicidade, haja vista que o cargo de procurador já contempla tais atribuições e remuneração, não havendo, portanto, motivo para aquela ser mantida no projeto e posterior normal legal. Considerando o exposto, essa comissão entende que a supressão ora proposta revela-se adequada e devidamente justificada, motivo pelo qual solicita apreciação pelos nobres edis. Chopinzinho, 21 de maio de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Lois Sene, presidente, Jorcélio Farias, membro, Paulo Rosa, membro. Eu solicito ao vereador Jorcélio Farias, relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que apresente o parecer da sua comissão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, os nobres vereadores e vereadores, e boa noite à plateia que está aqui presente nessa Casa de Lei. Projeto de Lei número 28, 2025. Como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apresentei o parecer favorável ao projeto de lei número 28 de 2025, que propõe alterações no plano de carreira e quadro de pessoal no município. A proposta trata da extinção de cargos técnicos por conta da terceirização, cria cargo temporário de assistente social e corrige a descrição das atribuições do cargo de enfermeiro. Também foi acolhida pela Comissão de Emenda Supressiva número 01, que retira o trecho do texto original por questões de legalidade. Consideramos que o projeto, com a emenda, está em conformidade com os princípios da administração pública. O parecer foi acompanhado pelos vereadores Lois Sene e Paulo Rosa. Obrigada ao vereador Jorcélio Farias. Solicito agora ao vereador Edilson Francisco Pocera, relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local, que apresente o parecer da comissão. Projeto de lei número 028/2025. Apresentei voto favorável como relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas ao projeto de lei número 028/2025, que trata de reorganização do quadro de pessoal do município. O projeto traz medidas de impacto fiscal equilibrado, como a extinção de cargos com previsão de terceirização, correções no plano de carreira e a criação emergencial de um cargo de assistência social temporário. Também foi emitido voto favorável à emenda supressiva número 01, que evita a duplicidade no quadro jurídico, contribuindo para o controle dos gastos e eficiência da máquina pública. O parecer foi acompanhado pelos vereadores professor Ivo Patel e Lois Sene. Obrigada ao vereador Edilson. Só corrigindo aqui, o Edilson ele é relator do projeto na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. E agora, então, solicito a vereadora Rosane Chesselski, relatora do projeto na Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local, que apresente o parecer da comissão.
como relatora da Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local, apresentei voto favorável ao projeto de lei número 028/2025 e à emenda supressiva número 01. O projeto trata da extinção de cargos obsoletos, da criação de cargo temporário de assistente social e da correção nas atribuições do cargo de enfermeiro. Também analisa o impacto da terceirização na estrutura municipal. Do ponto de vista da nossa comissão, as medidas contribuem para a organização funcional da Prefeitura, sem comprometer os serviços essenciais. O parecer foi acompanhado pelos vereadores Professor Enio e Simon Miri. Obrigada, vereadora Rosane Cheselski. Em discussão única, a emenda supressiva de número 01 de 2025 ao projeto de lei de número 028 de 2025. Ninguém querendo discutir a emenda. Em votação única, emenda supressiva, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação final por unanimidade. Agora, em primeira discussão, o projeto de lei número 28 de 2025. Ninguém querendo discutir, em primeira votação, o projeto de lei número 28 de 2025. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Simon. É um projeto que traz ali alguns famosos jabutis no meio do projeto em relação a coisas importantes e talvez algumas que a gente tem que analisar melhor. Em relação à extinção do cargo de mecânico, né, há sua justificativa, atribuições também ao cargo de enfermeiro, e também fala no mesmo projeto a criação de um cargo provisório de assistente social. E traz também aqui o embasamento para que o salário do procurador, então, seja baseado no salário do procurador do Estado, né, atualizando essa remuneração em forma de lei. É uma discussão até já juntada aí pelo STF, né? Mas eu tenho um receio de nós hoje aprovarmos isso, porque eu gosto de respeitar o concurso, o edital do concurso, daquilo que foi proposto quando foi feita a criação do cargo de procurador do município. Então, se possível, senhora presidente, eu gostaria de usar, dentro do regimento, o voto em destaque, em parte do texto, que daí eu gostaria de votar favorável à parte do texto. Eu coloco o pedido do vereador Simon de destaque em votação. Os favoráveis ao destaque permaneçam como estão e os contrários ao destaque que se manifestem. Novamente, eu pergunto, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários ao destaque que se manifestem? Então, aprovado o destaque por unanimidade. Vereador Simon, qual o artigo? Estou sem o projeto aqui, mas dá para nominar o artigo. O artigo 1º seria? Que acho que é a extinção do cargo de mecânico de máquinas pesadas. Artigo 1º. Esse eu quero votar. O cargo de mecânico pesado e atribuições ao cargo de enfermeira. Está em 4 artigos, né? 4 artigos. Vamos suspender um pouquinho a sessão, então, por 2 minutos, para que seja feita a parte em relação a esse destaque.
O vereador já elencou quais artigos ele quer que coloque em destaque. Eu vou ler aqui o artigo 1º. Fica autorizado ao Executivo Municipal alterar o parágrafo único do artigo 12, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O vencimento pago ao prefeito é o limitador para a remuneração dos servidores, com exceção do vencimento do procurador municipal, cujo teto é o do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, em votação, quem é favorável a esse artigo permanecer como está no projeto, mantenha-se como está. E quem é contrário ao projeto, ou seja, a favor do destaque do Simon, se manifeste. Quem é a favor do destaque do Simon se manifesta. Então, o destaque foi rejeitado por 5 votos a 3. Outro artigo em destaque, né, vereador Simon, é o artigo 5º, isso? Então, no artigo 5º, fica autorizado ao Executivo Municipal alterar especificamente o anexo denominado anexo 15, quadro de pessoal temporário, relação das funções públicas da Lei nº 4.113, de 28 de abril de 2025, que dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira dos servidores públicos do município de Chopinzinho e da outras providências, criando o cargo de assistente social temporário. Então, quanto a esse destaque, os favoráveis que permaneçam na lei como está, permaneçam como estão. E os contrários à lei, ou seja, os que estão a favor do destaque do vereador Simon, que seja retirado esse artigo 5º, então, que se manifeste. Então, foi rejeitado o destaque por 6 votos a 2. Agora, então, em primeira votação, o projeto de lei na íntegra, número 28 de 2025, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários ao projeto que se manifestem. O projeto foi aprovado por 5 votos em primeira votação.